Ao sinal horário meia-noite, 15 horas, local do Cairo, 22 e 15 UTC, passamos a apresentar o seu programa em língua portuguesa pelo Departamento Brasileiro da Rádio Cairo. Caros ouvintes, hoje é quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026. Estamos aqui na sua Rádio Cairo, Rádio Difusora da República Árabe do Egito, que transmite na frequência de 9.885 kHz na banda dos 31 metros. Recordamos que também podem nos sintonizar por via satélite na sete programa número 8. A nossa equipe de hoje está constituída na apresentação Ismael e na técnica do som Khalid. E passamos a apresentar a nossa programação para hoje. À meia-noite 17 iniciaremos com a música oriental, à meia-noite 19 resumo das notícias, à meia-noite 20 exploram o Egito, à meia-noite 30 noticiário, à meia-noite 40 o mundo hoje, à meia-noite 45 vamos falar o árabe, seguido por uma canção árabe. À meia-noite 50 egitobrasil.com. As canções da semana, ao meio 15 o Egito maravilhoso, ao meio 20 resumo das notícias, ao meio 22 a apresentação de programação do dia seguinte, ao meio 25 canção árabe. Como sempre iniciamos com a música oriental. Agora vamos ao resumo do noticiário. O presidente Sisi reúne-se com o primeiro-ministro, o seu vice e os novos ministros e vice-ministros depois de terem prestado do juramento constitucional. O presidente Sisi enfatiza a necessidade de se esforçar incansavelmente com padrões objetivos para alcançar o mérito e garantir um desempenho eficiente nas instituições. O primeiro-ministro Mustafa Madboula afirma que se interessa por acompanhar constantemente os arquivos de trabalho do setor de energia. O ministro das Relações Exteriores, da Cooperação Internacional e dos egípcios expatriados sublinha a importância da integração de funções e da coordenação de esforços entre vários setores do Ministério, de forma a contribuir para a implementação das diretivas presidenciais. O presidente palestino Mahmoud Abbas apela aos Estados Unidos e à comunidade internacional para que tomem uma posição firme frente às medidas israelenses que visam a expansão dos assentamentos na Cisjordânia ocupada. Estas e outras notícias iremos desenvolvê-las já meia-noite e 30. Agora vamos ao nosso programa habitual, Explore o Egito. A Rádio Cairo apresenta Explore o Egito. Programa que sai ao ar cada quarta-feira. Traduzido por Nadia Alim, apresentado por Ismail Juma e Maguido Abacar.
ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do programa semanal Explora o Egito, preparado por o Khalid Nagui e traduzido por Nadia Faide. Caros ouvintes, em Explora o Egito, cada episódio traz a história de um lugar notável no Egito e os eventos que ali ocorreram. Desde os tempos antigos, viajamos pela história e pelos momentos que moldaram a entidade de cada local. Juntos, descobrimos como os marcos do Egito se tornaram testemunhas silenciosas do tempo, da memória e da civilização. Junte-se a nós para revelar as histórias inesquecíveis escondidas nos lugares mais emblemáticos do Egito. Bab Zuela ou Bab Zuela é um dos 3 portões restantes nas muralhas da cidade histórica do Cairo, no Egito. Também era conhecido como Bawabat al-Mitwali ou Bab al-Mitwali. O portão foi construído em 1092 pelo vizir Fatimida Badr al-Jamali. As 2 torres de minarete no topo foram adicionadas entre 1415 e 1422 como parte da construção da mesquita adjacente do Sultão Al-Muayyad. Hoje continua sendo um dos principais marcos do Cairo. O seu nome vem de Bab, que significa porta, e Zuela, uma tribo berbere da cidade de Zawila, no Fizan. O seu nome foi dado porque soldados fatímidas desta tribo estavam alojados nesta área quando o portão foi criado pela primeira vez durante a fundação fatímida do Cairo em 969. Na tradição copta, o nome foi associado a Zebulun bíblico. O portão mais tarde adquiriu o nome popular de Baba al-Mitwali. O nome Mitwali vem de Mitwali al-Qutb, um santo muçulmano possivelmente fictício que se tornou associado à área do portão. Caros ouvintes, o Cairo foi fundado em 1969 para servir como a nova capital dos Fatímidas logo após a sua conquista bem-sucedida do Egito. As muralhas originais da cidade e seus portões foram construídos em tijolos de barro. O portão sul era chamado de Bab Zuela, também conhecido como Baba al-Qas, e estava originalmente localizado em um local à área de cerca de 100 metros ao norte do portão atual, perto da atual mesquita de Sam ibn Nuh. Em 1092, o vizir fatímida Badr al-Jamali refortificou a cidade com muralhas ligeiramente expandidas. O portão sul foi reconstruído em pedra em sua localização atual e a estrutura atual data dessa época. O portão superior era acessado por uma escada em forma de L em seu lado nordeste. Após a construção de Al-Jamali e várias outras construções surgiram ao redor dele. Um depósito de alimentos chamado Al-Ahra al-Sultania ocupava o espaço no lado noroeste do portão. A mesquita Al-Salih Tala foi construída em seu lugar, ou em seu lado sul, em 1160. Depois disso, várias estruturas comerciais foram erguidas no lado norte do portão, incluindo a Caisaria de Sucuri al-Ashkari, o Badri, ou seja, Dabre al-Safira,
o Caissariati Reziano, o Caissariati Alfadele e 2 casas de banho. Um bebedouro para animais também foi adicionado no lado sul do portão. Em 121, Al-Ahra Al-Sultania foi substituída por uma prisão conhecida como prisão de Al-Shamail. Esta prisão abrigou o futuro sultão Al-Muayyad Sheikh, que foi preso durante o reinado de Faraj ibn Barquoqui e jurou transformar a prisão em um complexo religioso e educacional se ele chegasse ao poder em 1408. Al-Mujayyid construiu uma záwia, que significa uma pequena sala de orações e um sabile dispensário de água ao sul diretamente em frente ao portão, e depois de ganhar o trono Mameluque, ele demoliu a prisão e a substituiu pela grande mesquita de Al-Muayyid Sheikh entre 1415 e 1422. Ele reutilizou os 2 bastiões do portão com bases para 2 minaretes para acompanhar a sua mesquita, que permaneceram de pé até hoje. Inscrições nos minaretes registram o nome do artesão ou arquiteto Al-Muallim Muhammad ibn al-Kazazi e a sua conclusão. O minarete ocidental foi concluído em 1419 e o oriental em 1421. Um novo espaço abobadado foi esculpido dentro da estrutura do portão para acomodar uma entrada secundária para a mesquita e abrigar uma biblioteca. Além da mesquita, Al-Muayyid construiu outras estruturas comerciais nas proximidades, incluindo lojas dentro da passagem do portão e ao longo da fachada da sua mesquita, e anexou um complexo residencial em Tibaki ao topo do portão. Caros ouvintes, as próximas grandes mudanças na área ocorreram por volta de 1650, quando Radwan Bey construiu uma rua comercial, hoje Al-Qaima, ou seja, Al-Qayamiya, e um complexo palaciano logo ao sul do portão. Pode ter sido nessa época que o portão foi rebocado e recebeu listras brancas e vermelhas que são visíveis em pinturas e fotos antigas dos portões. Durante o século XVIII, construções urbanas e residenciais invadiram a área, cobrindo partes da antiga muralha da cidade, bem como a escadaria que levava à parte superior do portão. E assim, caros ouvintes, acabamos de apresentar Explorem o Egito, traduzido por Nadia Faide. Agradecemos a todos a atenção dispensada. Estiveram com vocês na apresentação Ismael. Esta era do Cairo, Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite.
Ao sinal horário meia-noite e 30 hora local do Cairo, 22h30 UTC, passamos a apresentar o seu boletim informativo da Rádio Cairo. Caros ouvintes, muito boa noite. Vamos começar com o resumo do noticiário. O presidente Sisi reúne-se com o primeiro-ministro, seu vice e os novos ministros e vice-ministros depois de terem prestado o juramento constitucional. O presidente Sisi enfatiza a necessidade de se esforçar incansavelmente com padrões e objetivos para alcançar o mérito e garantir um desempenho eficiente nas instituições. O primeiro-ministro Mustafa Madbola afirma que se interessa por acompanhar constantemente os arquivos de trabalho do setor de energia. O ministro das Relações Exteriores egípcio sublinha a importância da integração de funções e da coordenação de esforços entre vários setores do Ministério, de forma a contribuir para a implementação das diretivas presidenciais. O presidente palestino Mahmoud Abbas apela aos Estados Unidos e à comunidade internacional para que tomem uma posição firme, tendo em vista as medidas israelenses que visam a expansão dos assentamentos na Cisjordânia ocupada. As notícias em detalhes. Sisi reunião. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi reuniu-se hoje com o primeiro-ministro, seu vice e os novos ministros e vice-ministros depois de terem prestado juramento constitucional perante Sua Excelência. Sisi sublinhou a necessidade de se esforçar incansavelmente e com critérios objetivos para alcançar o mérito e garantir um desempenho eficiente nas instituições, ao mesmo tempo que conduz críticas ao autoexames, avaliando continuamente o desempenho de forma objetiva e trabalhando com a determinação para prestar atenção ao elemento humano. O presidente egípcio instruiu os novos membros do governo a expandir e reformar ainda mais as instituições e autoridades do Estado e a procurar o apoio de especialistas para este fim. O chefe do Estado destacou a importância do papel da mídia na sensibilização, na refutação de rumores, na melhoria do gosto público e na promoção da criatividade, e enfatizou o apoio da sua soberania ao governo e aos seus funcionários em tudo o que conduz à realização do bem comum. Madbola, o primeiro-ministro Mustafa Madbola afirmou que se interessa por acompanhar constantemente os ficheiros de trabalho do setor energético, uma vez que este setor é importante no fornecimento e satisfação das diversas necessidades energéticas dos setores industrial e de serviços, o que irá garantir a continuação da produção, atrair mais investimentos e satisfazer as necessidades de consumo dos cidadãos. Madbola fez as observações durante a reunião que ele manteve hoje com o ministro da Eletricidade e Energias Renováveis, Mahmoud Esmati, para acompanhar a evolução do trabalho do Ministério em uma série de dossiês e questões. Abdulati, o ministro das Relações Exteriores, da Cooperação Internacional e dos egípcios expatriados, Badr Abdulati, sublinhou a importância de integrar funções e coordenar esforços entre as diferentes áreas do Ministério para contribuir para a implementação das diretivas do presidente, fortalecendo a presença egípcia a nível regional e internacional, apoiando parcerias econômicas e de desenvolvimento
e prestando atenção ao serviço dos cidadãos egípcios no exterior. A declaração de Abdulati veio durante a reunião que ele realizou com os seus adjuntos no âmbito do apoio ao trabalho institucional conjunto, melhorando o desempenho do Ministério e implementando as prioridades da política externa do Egito. Abbas, o presidente palestino Mahmoud Abbas, apelou aos Estados Unidos e à comunidade internacional para que adotem uma posição firme face às medidas israelenses que visam expandir os assentamentos na Cisjordânia ocupada. Abbas enfatizou que as medidas israelenses estão prejudicando os esforços do presidente norte-americano e estão minando as instituições estatais palestinas e a solução de dois estados. Os comentários de Abbas foram feitos durante a conferência de imprensa que ele manteve com o primeiro-ministro da Noruega na capital Oslo. O presidente palestino observou que o Estado da Palestina está a trabalhar para garantir o acesso popular contínuo aos serviços governamentais para o povo da faixa de Gaza, através de uma coordenação eficaz entre as instituições governamentais palestinas e o Comitê Palestino para a Administração da Faixa de Gaza durante o período de transição. Comissário. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, afirmou que os planos de Israel para reforçar o seu controle sobre a Cisjordânia ocupada em preparação para a expansão dos assentamentos representam um passo para a consolidação da sua anexação ilegal. Turquia salientou que esses planos representavam uma medida da ocupação para tornar impossível o estabelecimento de um Estado palestino viável. Ela afirmou que as decisões israelenses levariam à privação dos direitos dos palestinos e à expulsão forçada deles. Trump e Netanyahu. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou que durante as suas conversas hoje na Casa Branca com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, reiterou o seu desejo de continuar as conversações com o Irã para explorar a possibilidade de um acordo. Trump indicou que também discutiu com Netanyahu o progresso alcançado em Gaza e na região em geral. Sudão. 2 crianças foram mortas e outras 12 ficaram feridas em um ataque de drone hoje na cidade de Rahad, no Kordofano do Norte, no Sudão. Uma testemunha ocular relatou que o ataque atribuído à milícia do apoio rápido teve como alvo uma escola religiosa. Isso ocorre no momento em que outro ataque de drone atingiu um armazém do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas na cidade de Kadugli, no Kordofano do Norte, onde o exército sudanês pôs recentemente fim ao cerco da milícia do apoio rápido. União Europeia. Os líderes da União Europeia se reunirão em um castelo histórico amanhã no leste da Bélgica para discutir formas de melhorar a competitividade do bloco face à extensão da China e à crescente pressão comercial dos Estados Unidos. Isso surge no contexto daquilo que as autoridades europeias descreveram como uma erosão da ordem internacional baseada em regras. Vale ressaltar que a União Europeia enfrenta atualmente desafios que incluem o impacto da guerra comercial liderada pelo presidente dos Estados Unidos, a ameaça de impor novas tarifas, bem como as restrições chinesas à exportação de minerais vitais de que a União Europeia necessita para apoiar indústrias importantes. Ucrânia. Uma alta autoridade em Kiev afirmou hoje que a Ucrânia
que está em guerra com a Rússia, não realizará eleições presidenciais a menos que a situação de segurança o permita. A autoridade disse ainda que não há sinais de que Moscou esteja interessada em acabar com a guerra. Vale ressaltar que, devido à pressão norte-americana, a Ucrânia está considerando a possibilidade de realizar eleições presidenciais nos próximos 3 meses. E assim, caros ouvintes, acabamos de apresentar o boletim informativo da Rádio Cairo. Em seguida, vamos apresentar o Mundo Hoje, preparado por Yasser Gabriel. Caros ouvintes, ontem o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi presidiu a 43ª sessão do Comitê Diretivo dos Chefes de Estado e do Governo da Agência de Desenvolvimento da União Africana por videoconferência. A reunião contou com a presença de chefes de Estado e de Governo, representantes dos Estados-membros africanos do Comitê, além do presidente da Comissão da União Africana. No seu discurso, o presidente Sisi afirmou que as prioridades do Egito durante a sua presidência da NEPAD foram prosseguidas ao longo das 2 vias paralelas. O primeiro centrou-se no desenvolvimento de ferramentas e capacidades relacionadas com a reestruturação da agência e do seu secretariado, enquanto o segundo teve como objetivo intensificar os esforços para mobilizar financiamento para áreas de maior prioridade para o continente, principalmente entre elas o desenvolvimento de infraestruturas, particularmente após a adoção do segundo plano decenal para a implementação da Agenda de Desenvolvimento da África 2063. O presidente egípcio salientou que esses esforços resultaram na redução de políticas e estratégias continentais em programas e iniciativas regionais e nacionais, bem como na mobilização de financiamento para projetos continentais. Neste contexto, foi lançada a iniciativa Team África para mobilizar o financiamento no valor de 500 bilhões de dólares para aproximadamente 300 projetos de desenvolvimento em todo o continente. Referiu-se também ao lançamento de uma via para estudar a criação de um fundo de desenvolvimento afiliado à NEPAD como um mecanismo sustentável para colmatar a lacuna de financiamento para as atividades da agência. Observou que a agência continuou a expandir a sua presença nos países africanos para apoiar o alinhamento entre os planos nacionais de desenvolvimento e a Agenda 2063 e conseguiu garantir 100 milhões de dólares em financiamento para apoiar os serviços da saúde pública. Além disso, a agência contribuiu para a preparação e lançamento do novo roteiro para o Programa Abrangente de Desenvolvimento Agrícola em África, lançou iniciativas para capacitar as mulheres e os jovens nos domínios da inovação e da economia digital, apoiou os esforços de industrialização e reforçou as ligações de cadeia de valor no âmbito de operacionalização do Acordo do Comércio Livre Continental Africano. O presidente Sisi enfatizou o compromisso do Egito na sua qualidade do país líder do processo da União Africana sobre a reconstrução e desenvolvimento pós-conflito, em atualizar a política da União neste domínio e em reforçar a cooperação entre a agência, o Centro da União Africana para a Reconstrução e Desenvolvimento após conflito no Cairo e o Fórum de Assuan para a Paz e o Desenvolvimento Sustentável. No que diz respeito aos desafios climáticos, Sisi destacou o fato de o Egito acolher o Centro de Excelência da NEPAD para a Resiliência e a Adaptação aos Impactos das Mudanças Climáticas,
que visa apoiar as capacidades dos países africanos em adaptação e resiliência e mitigar as repercussões negativas na paz, segurança e desenvolvimento. A nível nacional, o presidente Sisi explicou que o Egito continuou a partilhar a sua experiência em desenvolvimento com os países africanos, incluindo modelos de financiamento inovadores e parcerias público-privadas. O Egito também lançou um mecanismo para financiar o estudo e implementação de projetos nos países da Bacia do Nilo, particularmente nas áreas de água, alimentos e energia, alocando 100 milhões de dólares de recursos nacionais como financiamento inicial para mobilizar financiamento adicional de parceiros e instituições financeiras. Em conclusão, o discurso do presidente Sisi reafirmou as realizações da agência. A agência adotou uma abordagem abrangente ao desenvolvimento sustentável em todo o continente. E assim, caros ouvintes, acabamos de apresentar O Mundo Hoje, programa preparado por Yasser Gabriel. Agradecemos a todos a atenção dispensada. Estiveram com vocês na apresentação Ismael. Agora vamos prosseguir com a nossa programação normal. A Rádio Cairo apresenta Egito Maravilhoso. Programa preparado por Safia Ismail. Apresentado por Ismail Goma. Bem-vindos a mais uma edição do programa semanal O Egito Maravilhoso, na qual destacamos um dos mais importantes fatores da atração turística no Egito. Caros ouvintes, em um edifício separado adjacente ao prédio principal do Grande Museu Egípcio, os visitantes podem ver os grandes barcos de Quéops. O primeiro barco de Quéops está exposto de forma que possa ser visto de todos os ângulos. Outra seção do museu é dedicada ao segundo barco, onde os visitantes podem acompanhar o processo de restauração e reconstrução que deve levar de 5 a 7 anos. Os barcos de Quéops são feitos de madeira de cedro, também conhecido como barcos do sol, são os artefatos orgânicos mais antigos da história da humanidade e têm mais de 4.600 anos. O barco de Quéops é a embarcação arqueológica mais antiga conhecida, o maior artefato orgânico da história da humanidade e o mais bem preservado. O comprimento máximo do barco da proa à popa é de aproximadamente 42,32 metros. Em 1954, durante a remoção da areia e dos detritos que se acumularam em frente ao lado sul da pirâmide, foram descobertas mais 2 fossas contendo os restos desmontados de madeira de 2 barcos pertencentes ao rei Quéops. O barco do sol, uma das 2 embarcações do rei Khof, era usado simbolicamente, segundo antigas crenças religiosas, para a jornada do rei ao mundo além. Os barcos foram encontrados desmontados em 651 peças, cuidadosamente dispostas em 13 camadas. O especialista Ahmed Yusuf Mustafa restaurou e remontou-os ao
longo de 25 anos. Em 1951, Mohamed Zaki Nouro, chefe do Serviço de Antiguidades de Giza, incumbiu o engenheiro Kamal Al-Malaki e também do Serviço de Antiguidades de realizar escavações exploratórias no lado sul da Grande Pirâmide. Em maio de 1954, duas fossas seladas foram descobertas quando a parede original do complexo da pirâmide foi removida. Os escavadores encontraram materiais orgânicos, incluindo esteras de folhas de papiro tecidas com fios, esteras de junco, fibras vegetais, cordas de esparto, tecidos de linho e almofadas de linho revestidas de resina que podem ter servido para proteger a estrutura do barco. Em 1961, o Museu do Barco Real foi construído no local da Grande Pirâmide de Giza, Pirâmide de Quéops, distribuído por 3 níveis. Permitia aos visitantes observar o barco de diversas perspectivas. Em 1970 foi instalado no museu e suspenso a 8 metros acima do seu fosse original. Durante décadas, desde os anos 70, houve várias tentativas de realocar o barco, mas as dificuldades e os potenciais riscos à sua integridade estrutural impediram tais esforços. Em 2019, o presidente Abdul Fattah al-Sisi recebeu um plano científico para a realocação do primeiro barco do rei Quéops. Após estudos minuciosos, o governo aprovou o plano desenvolvido pelo engenheiro Atif Muftah para transferir o barco para o Grande Museu Egípcio, preservando assim um dos artefatos orgânicos mais antigos do mundo. Caros ouvintes, entre 5 e 7 de agosto de 2021, o primeiro barco de Quéops foi transportado das pirâmides de Giza para o Grande Museu Egípcio em uma operação que durou 72 horas. Ele percorreu a distância de 7,5 km em uma enorme estrutura metálica, utilizando um veículo inteligente controlado remotamente para garantir a preservação deste artefato único com mais de 42 metros de comprimento. A restauração e a preparação para a exibição no museu foram realizadas de acordo com os mais altos padrões científicos. Entre 2013 e 2021, uma equipe egípcio-japonesa, com o apoio da Agência de Cooperação Internacional do Japão, JICA, escavou o segundo barco do seu fosse. Em 2023, a equipe do Grande Museu Egípcio começou a montar as partes individuais do segundo barco, incluindo o casco, o covés e o leme. A construção do novo museu do barco do rei Kofi foi concluída em 2025. O primeiro barco foi instalado e exposto no local, enquanto uma grande área foi reservada como espaço de trabalho, permitindo que os visitantes observassem a equipe reconstruir o segundo barco. E assim, caros ouvintes, acabamos de apresentar o Egito Maravilhoso, preparado por Sofia Smain. Agradecemos a todos a atenção dispensada. Estiveram com vocês na apresentação Ismael. Esta é a Rádio Cairo, Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. A Rádio Cairo apresenta programa preparado por Mohamed Abdel Kamel, apresentado por Ismail Goma.
ouvintes, bem-vindos a esta nova edição do nosso programa diário Vamos Falar Árabe, no qual ensinamos a língua árabe para vocês. Caros ouvintes, na edição de hoje continuamos a apresentar o substantivo coletivo em árabe اسم الجمع, palavras singulares que referenciam ao plural. Em português, união, federação, em árabe اتحاد, اتحاد, confederação, اتحاد, ou confederalia, confederalia, aliança, تحالف, تحالف, bloco, تكتل ou كتلة, تكتل ou كتلة, coalição, ائتلاف, ائتلاف, formação, coleção, تشكيل, تشكيل, tripulação, طاقم, سفينة أو طائرة, طاقم, سفينة أو طائرة, tripulação, batalhão, كتيبة, كتيبة, brigada, لواء, لواء. E assim, caros ouvintes, concluímos nossa edição de hoje. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na locução Amel, na técnica de som Salwa, esta Rádio do Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. Rádio Cairo apresenta Olhou a barriguinha, olhou o seu pezinho, olhou uma olhou o seu rostinho. meu programa preferido, egitoebrasil.com. Sacudiu o tregueu, o garçom mandou, Tô lançando coisas daqui e dali. Fica conosco. Feliz Ano Novo, bem. cuidado, o tubarão vai te pegar. O programa apresentado e preparado por mim, Nadia Halim. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Que sai ao ar cada quarta-feira. Não esquecem, cada quarta-feira. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Andou na prancha. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Andou na prancha. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Bem-vindos a mais uma edição do seu programa egitoebrasil.com. Imagina, gente, Will Smith explore as maravilhas temporais das pirâmides de Giza. O astro do Hollywood, Will Smith, transformou suas férias no Egito numa viagem pela história, visitando as icônicas pirâmides de Giza com uma excursão de alto nível. Destacou o fascínio duradouro do mundo pela civilização egípcia antiga. O ator vencedor do Oscar foi acompanhado por altos funcionários do Departamento de Antiguidades, recebido pelo secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades, que apresentou ao ator uma introdução detalhada aos segredos e importância arqueológica do local. A apresentação abordou a importância histórica das pirâmides e as últimas descobertas arqueológicas do Egito, refletindo a rica herança do país. Durante a visita, o ator Smith participou de discussões detalhadas sobre as técnicas de construção antigas e contexto histórico, demonstrando curiosidade genuína, expressando admiração pela engenhosidade dos antigos egípcios. Disse que planeja retornar
ao Egito na primavera com sua família, a fim de explorar ainda mais o legado cultural do país. A visita continuou com o diretor-geral de Antiguidades de Giza, que acompanhou o ator Smith dentro da grande pirâmide de Khufu. Smith explorou suas câmaras, corredores internos, ou para tirar fotos comemorativas, e se maravilhou com a genialidade arquitetônica do monumento. Ele descreveu a experiência como inspiradora, elogiando a pirâmide como testemunho temporal de uma das maiores civilizações da história da humanidade. A visita também relembrou a viagem anterior do Smith ao Egito em 2017, quando ele viajou com sua família e compartilhou imagens em frente às pirâmides. Na época, ele descreveu o nascer do sol sobre o Planalto de Giza como um dos monumentos mais inesquecíveis da sua vida, enfatizando a beleza incomparável das pirâmides. Quem bebe da água do Nilo sempre há de voltar. Nosso programa. Joe Speed explora o antigo Egito nas pirâmides de Giza no Grande Museu Egípcio. O astro global do YouTube, Joe Speed, levou seus milhões de seguidores a um giro tour virtual pelo antigo Egito essa semana, visitando dois dos marcos mais famosos do país, as pirâmides de Giza e o Grande Museu Egípcio, para explorar uma das civilizações mais antigas do mundo. O popular criador de conteúdo começou sua visita no Planalto de Giza, onde foi recebido pelo diretor-geral de Antiguidades de Giza. Uma parte importante do passeio foi uma visita guiada ao interior da Grande Pirâmide, onde Speed recebeu explicações sobre suas câmaras, métodos de construção e as habilidades avançadas de engenharia dos antigos egípcios. E Joe Speed transmitiu ao vivo dentro da Grande Pirâmide, proporcionando aos espectadores uma visão rara e real de um dos monumentos mais notáveis da humanidade e a única estrutura sobrevivente das 7 maravilhas do mundo antigo. O diretor diz que o youtuber ficou claramente impressionado com o tamanho e a complexidade da pirâmide, que mesmo assumiu forma jocosa, papel de arqueólogo durante a visita, e também interagiu com os visitantes no local, enfatizando que as pirâmides construídas com inteligência excepcional e planejamento meticuloso, escrevendo-as como um símbolo duradouro, uma das maiores civilizações da história. A visita continuou no Grande Museu Egípcio, GEM, onde Speed foi recebido pelo CEO da autoridade do museu. A visita destacou crescente prominência global do museu como uma das principais instituições culturais do mundo. O diretor do museu destacou a importância da colaboração com influenciadores digitais, observando seu papel poderoso alcançar e atingir o público mais jovem e apresentar também um patrimônio do Egito de uma forma contemporânea e envolvente. Dentro do museu, Speed explorou várias galerias com foco especial na coleção de Tutankhamun, expressando admiração pelos artefatos e pelo desenho da exposição do museu, que combina tecnologia moderna com história antiga para criar uma experiência imersiva. Espera-se que Joe Speed continue visitando vários sítios arqueológicos e turísticos em todo o Egito, apresentando ainda mais a história do país ao seu público global. O Grande Museu Egípcio GEM atrai cerca de 19 mil visitantes por dia. Desde a primeira semana de abertura ao público. O Grande Museu Egípcio continua a atrair grandes multidões, recebendo mais de 12 mil visitantes até o meio-dia, marcando seus 7 dias consecutivos de entrada aberta ao público desde a inauguração. Mas agora o museu
museu implementou um novo sistema de reservas para gerenciar o número de visitantes após a procura sem precedentes durante a semana de inauguração. Com esse sistema, a reserva e compra de bilhetes para feriados e fins de semana são agora disponíveis exclusivamente através do site oficial do museu www.gem.eg. A medida visa regular o fluxo de visitantes e, além de garantir uma experiência de alta qualidade em todas as vastas áreas de exposição do museu. Desde a sua abertura ao público, ele tem recebido realmente uma média de 19 mil visitantes por dia, refletindo o forte interesse tanto do público local como internacional. Observando que o crescente interesse internacional sublinha o estatuto cada vez mais elevado do museu como um dos principais marcos culturais e turísticos do mundo. O museu foi oficialmente inaugurado no dia 1º de novembro numa cerimônia que contou com a presença de 79 delegações oficiais, incluindo 39 chefiadas por reis, príncipes e chefes de estado de governo. E a abertura ao público em 4 de novembro coincidiu com o centenário da descoberta da tumba de Tutankhamun, conferindo à ocasião um significado histórico, cultural ainda maior. Com a constante alta frequência de visitantes e atenção internacional, o Grande Museu Egípcio está se consolidando rapidamente não apenas como uma vitrine monumental do antigo patrimônio egípcio, mas também como um destino fundamental no cenário do turismo cultural global. Assim, queridos, hoje foi uma edição sobre a nossa cultura, nosso patrimônio e o nosso Grande Museu Egípcio, as visitas internacionais. Que vocês estão esperando para vir para cá? Estamos esperando, meus queridos ouvintes, com os braços abertos. Tchau, um grande abraço meu. مثل حكايات الخيال لكن انتي حقيقة طلع فيك الصبح ومال وسماكي أغلى رفيقة مثل حكايات الخيال لكن انتي حقيقة طلع فيك الصبح ومال وسماكي أغلى رفيقة رش السحر عليكي وقال عنك كلمة دقيقة ياللي عطيكي جمال جمال الكون اختصر O Cairo apresenta o programa Canções da Semana. Bem-vindos a mais uma emissão da sua edição do nosso programa Canções da Semana. O Dia dos Namorados no Egito é celebrado 2 vezes no dia 14 de fevereiro, Valentine's Day, e no Dia do Amor Egípcio, no dia 4 de novembro. As celebrações focam na troca de presentes como flores e chocolates, passeios românticos, especialmente no Nilo, e o uso da cor vermelha. A data de novembro, conhecida como Eid al-Hub, Festa do Amor, é uma tradição local bem forte. Ana Bahibbek, eu te amo, para mulher. O Ana Bahibbek, eu te amo, para um homem. Embora as celebrações modernas sejam populares, o namoro formal é diferente, com forte envolvimento familiar e pedidos de casamento diretos ao pai da noiva. A data de novembro foi popularizada pelo jornalista Mustafa Amin e destaca-se por ser uma celebração genuinamente egípcia do amor, comemorada especialmente por jovens. Vamos festejar esse dia maravilhoso com essa linda canção que nós vamos ouvir agora da grande cantora egípcia Shirin Mashair, Sentimentos. Sentimentos, eles sussurram,
Eles dizem adeus, vão embora. Sentimentos, eles deixam você morrer e te trazem de volta à vida. O que fazer com esses sentimentos? O que fazer com esses sentimentos? Aquele que foi embora por causa da dor e aquele que quer voltar a sentir os mesmos sentimentos, mas os olhos dizem o contrário. E quem está ao lado da sua amante, você pode ver um pouco de sentimentos. Aquele que pensa se separar, mas não o faz por causa dos sentimentos. E aquele que perdoa quem o machucou por causa dos sentimentos. E que está segurando a mão do seu amante, mas não está sentindo nenhum sentimento. E que retorna após os sentimentos acabaram. O que fazer com esses sentimentos? O que fazer com esse sentimento? Em tudo falta uma parte, porque você não está ao meu lado. Eu faria qualquer coisa, mas volte para mim. Sentimentos, eles sussurram, dizem adeus. Os sentimentos te fazem você morrer e te trazem de volta à vida. Sentimentos. مشاعر تشاور تودع مسافر مشاعر تموت وتحيي مشاعر تشاور تودع مسافر مشاعر تموت وتحيي مشاعر
حبيبي نفسي اعمل اي حاجة بس ترجع لي حبيبي. كل حاجة ناقصة حاجة وانت مش جنبي حبيبي. نفسي اعمل اي حاجة بس ترجع لي حبيبي. مشاعر تشاور مشاعر وتحيي مشاعر تشاور تودع مشاعر تموت وتحيي مشاعر Com essa linda canção que eu adoro, da grande cantora Shirin Mashiach, Sentimentos, chegamos no fim dessa edição comemorando o Dia do Amor, o Dia do Valentine. Até a próxima, recebem meu grande abraço. Tchau, queridos.
وهي الأمل يا للهوى. ايه العمل ياللي هويت عمري عطيته وهي الأمل ياللي هويته عمري عطيته وهي الأمل. يا ويل قلبي يا ويل قلبي لو يرحلون وانا كل ما اشتاق اليها اروح واسأل عليها عليها. كل ما اشتاق اليها اروح واسأل عليها عليها. انا كل ما اشتاق اليها اروح واسأل عليها عليها. كل ما اشتاق اليها اروح واسأل عليها عليها. تجاوبني عينيها تجاوبني عينيها. ارحل يا حبيبي حبيبي اهلي ما يرضون. أفراحي وقهاتي أغلى من حياتي. عمري وذكرياتي حبي للجنون. أفراحي وقهاتي أغلى من حياتي. عمري وذكرياتي حبي للجنون للجنون للجنون. وأنا كل ما اشتاق إليها أروح واسأل عليها عليها. كل ما اشتاق إليها أروح واسأل عليها عليها. أنا كل ما اشتاق إليها أروح واسأل عليها عليها. كل ما اشتاق إليها أروح واسأل عليها عليها. تجاوبني عينيها تجاوبني عينيها. ارحل يا حبيبي حبيبي